Bem, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Sejam todos e todos bem-vindos à 28ª edição do projeto Café, Cultura e Diversidade, uma parceria entre o Raul Roquemar e eu, Alex Paoli. E hoje nós temos a honra de receber um parceiro que já esteve conosco nesse mesmo evento, nesse mesmo projeto, que é o professor e amigo Emerson Cardoso, né, lançando o livro dele, O Baile das Assimetrias. Né? Ninguém melhor do que ele mesmo para falar sobre a sua obra. E a gente pede para o pessoal que vai acompanhar em casa depois, né, que esse programa vai ficar disponibilizado para compartilhar e divulgar tanto o projeto, quanto o livro, quanto o projeto em parceria com o Raul Roquemar. É isso, boa tarde a todos e todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em casa. Vem para cá, Emerson Cardoso, nos brinde com a sua verve poderosíssima. Estou emocionado. Porque esse livro é muito caro para... Porque, gente, boa tarde. Na verdade, nós estamos entre amigos e amigas, não é? Porque vieram pessoas aqui que participaram do... Eu acho que eu vou tirar a máscara só um pouquinho, viu? Tá distante, para ficar mais. Mais uma vez, boa tarde para vocês. É um prazer imenso estar aqui com todo mundo. Estamos entre amigos, amigas. E eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre esse livro. Muitas das pessoas que estão aqui já leram um texto ou outro, já tiveram acesso ao livro e participaram de um projeto que eu elaborei em torno desse livro. E aí, para mim, é uma grande satisfação estar aqui nesta tarde, super friazinha, para conversar um pouco sobre uma produção literária que, assim, despendeu tempo, sacrifícios, aquela coisa toda. E aí eu queria fazer os agradecimentos inicialmente, por exemplo, ao Léo Lee, grande amigo de muito tempo, que cedeu esse espaço aqui para o nosso momento de conversa, de partilha. A Alex Paoli, grande amigo, colega de trabalho também, e que esteve aqui fazendo assim, ele está aqui fazendo uma intermediação e fez parte também do projeto que eu elaborei para a leitura do livro. Agradeço aqui as pessoas que fizeram parte do projeto. Arisa Cabral, minha prima querida, perfeita. A Sandra Rodrigues, grande amiga também, escritora. Neuma Xenofonte, que escreve, que é artista em vários âmbitos. Então, essas pessoas estão envolvidas no projeto, que é um projeto de leitura do livro e que está disponível no YouTube, no Instagram. Então, quem quiser escutar os contos, essas pessoas estão envolvidas nesse projeto. E Alex também faz parte do projeto com um conto, o mais polêmico de todos, inclusive, né, que é um texto bem complexo e que traz algumas questões bem delicadas. Então essas pessoas aqui estão há algum tempo fazendo parte desse projeto. Aí eu agradeço também aqui as demais pessoas que estão, por exemplo, Ingrid, Tiago, eu agradeço também a Terezinha, que são pessoas que estão já na interlocução há algum tempo, e as demais que chegaram, que estão aqui conosco, né? Você que chegou, colega. Então, uma grande alegria estar aqui para conversar com vocês sobre essa obra. Depois desse período todo de conversas e de agradecimentos, aí eu gostaria de dizer que eu escrevi um livro, O Baile das Assimetrias, que é esse livro aqui, e eu escrevi entre os anos de 2011 e 2020. Olha aí, como é muito tempo. E a minha ideia era que ficasse perfeito, mas não fica. Então eu tive que dizer, eu vou jogar logo esse livro para uma publicação antes que eu fique louco e que seja feita à vontade, né, dos deuses, né, para que dê certo de alguma forma. E aí o que acontece é que eu procurei uma editora para fazer esse trabalho, uma editora de Fortaleza. E a sensação que eu tenho é que eu não gosto muito do resultado, mas tem a ver com aquela problemática do perfeccionismo, sabe, que eu estou tentando me livrar dele. Bem, depois de dizer isso tudo, nós vamos fazer a leitura de um conto, que é o conto que abre o livro, que é
Tony Torlone ou Psique Defenestrada. Que eu vou convidar a Alex Paoli, que vai fazer a leitura comigo em formato de um mini jogral. E aí a gente vai fazer a leitura e depois nós vamos fazer a leitura do segundo texto para o fim. E a partir desse conto a gente poderia fazer uma conversa sobre o que é de fato esse livro, quais são as perspectivas, esses universos todos, tá bom? E vocês podem ficar à vontade, estamos entre amigos, né? E amigos. Então vamos ficar à vontade para colocar aquilo que vocês quiserem, perguntas, ideias desse livro. Alex, então vem para aqui, por favor, para a gente fazer a leitura. E depois a gente entra no debate. O título do texto é Tony Torlone ou Psique Defenestrada, para ler ao som de Sopra o Vento na voz de Hit, que geralmente eu coloco essas epígrafes e essas indicações. Isso é uma coisa que eu pego do Caio Fernando Abreu, que eu acho muito interessante, e fui colocando e terminou ficando como uma marca para mim, porque embora eu tenha publicado outros livros, esse aqui é o livro que inaugura a minha produção artística literária. Ficaram as experiências dos outros, mas esse consolida, tá certo? Então vocês estão participando aqui de um momento de consolidação da minha suposta escrita literária, o que eu só posso agradecer. Então, Tony Torlone ou Psique Defenestrada, para ler ao som de Sopra o Vento na voz de Hit. Ao acordar, segunda-feira. Ao acordar, Tony conferiu o horóscopo a mim. Áries, 21 de março a 20 de abril. O convívio no trabalho será favorável. Você saberá direitinho como convencer as pessoas ao seu redor. Hoje você estará mais confiante. No amor, prepare-se, Ariana. Vênus vai realçar seu poder de sedução e você poderá fisgar o gato que tanto deseja. Aposte no bom humor e na força de vontade. O dia será perfeito para se aventurar na área afetiva. Cor vermelho. Número de sorte 1. Tony trazia a imponência de Cristiano Torlone ao andar. Tinha ar de superioridade e impaciência. Era inconveniente, mas tratava bem as clientes. Era requisitadíssimo. Luana, Leonina, sua colega de trabalho, morria de inveja. Yoga, tem um texto aqui na frente, você poderia pegar, por favor? Ela é a Ariana. Pois é. O impulso. São todos, Yoga. É um passo de cada um dos textos. Somos três almas do elemento fogo, Dona Rosa. Vai ter incêndio. Tony repetiu. Dona Rosa Miranda, sagitariana, o ignorava. Ela vivia para dois atos. Administrar o salão de beleza. 2. Disfarçar a idade. O Trechique Cabeleireiros localizava-se na avenida central de cidade que não quero nomear. À frente reinava o bar e restaurante Fogo Aceso, frequentado diariamente pelos funcionários do salão. Eles viviam no cotidiano a Terceira Guerra Mundial, porém almoçavam juntos, também reuniam-se no final do expediente e encontravam-se para beber nos finais de semana. Luana era de extremos. Quando alegre, pagava bebida para frequentadores do bar, não aceitava troco, gargalhava às soltas. Quando triste, Dona Rosa Miranda ou Tony precisavam tomar providências para 1. Tirá-la do meio da avenida na tentativa de atropelamento. 2. Resgatá-la de uma das colunas da ponte. 3. Retirá-la da janela de seu apartamento. Ou 4. Visitá-la nos hospitais em que ela costumava ser internada, por tentativa de envenenamento. Luana escolheu os piores lugares para se matar. Uma emissora local fez a cobertura de uma das tentativas. Tony trabalhava, estudava e vivia em busca do grande amor. Desde que Rô foi ser dançarino na Itália, profissão para a qual Tony não tinha vocação, ele se viu desamparado. A solução era se apoiar nas 3 loucadas colegas de trabalho. Esqueci de dizer, Luana frequentava um terreiro de Umbanda e levou Tony para conhecer seu pai de santo, CC, Libriano. Diferente de Luana, Tony raramente ia ao terreiro. Como custear 3 ônibus na ida e 3 na volta? Tony só foi ao terreiro na esperança de encontrar, com a ajuda de uma entidade benfazeja, um amor eterno amor. Era difícil esperar que os astros, ou o destino, ou os aplicativos de relacionamento lhe trouxessem o que ele desejava com veemência.
Por que não recorrer às entidades? Naquele dia, Tony estava confiante. O amor surgiria em sua vida. O horóscopo do amigo dava garantias. Chegou irradiante do salão. Luana estava péssima. Dona Rosa Miranda trajava blusa de gola alta para esconder mordidas do namorado de 16 anos. Ele reproduzia sua previsão astrológica para elas quando, no fogo aceso, apareceu um novo garçom, o mais belo já surgido nas paragens. Luana mudou de humor. Dona Rosa Miranda franziu a testa interessada na idade do rapaz. Tony entendeu o que os astros queriam dizer. Chegou o momento de amar. Incorporou Helena de Mulheres Apaixonadas e olhou firme para o César limpador de mesas. Vênus não estava em alta para os arianos? Foi assim que se deu. No fogo aceso surgiu a versão brasileira de Paul Newman e alvoroçou o mundo. Luana mandava tchauzinhos e o rapaz correspondia como se a conhecesse. Para o ódio de Tony. No final do expediente, Luana perseguiu o rapaz. Tony não se deixou abalar pelo disparate de Luana. Foi também para o fogo aceso e, conversa vai, conversa vem, descobriu que seu amado, era flamenguista. 2, dependia de 3 condições para chegar em casa e 3, era escorpião. Quase desmaiou ao ouvir o nome do rapaz, Zezão. Vendo o interesse da colega por seu homem, Tony resolveu lutar. Precisaria de forças maiores para não perder seu boy magia. Colocou crédito no celular e ligou para o pai de santo. Pai CC. Pai CC, achei o homem da minha vida. Sim, minha alma gêmea. O horóscopo me garantiu isso. Eu sou de Áries, pai CC. E o horóscopo falou que eu ia encontrar meu amor. E aconteceu. Achei meu príncipe. Liguei para pedir conselho. Como faço para dar uma forcinha pro destino e ficar com o boy, pai CC? O nome dele é um luxo, Zezão. Fiquei excitado só de falar. Pai CC fez perguntas sobre. Se quer amarrar o boy magia, procurar a pessoa certa, meu lindo. Vai gastar um tantinho assim, mas dou garantias de que o boy vai comer na palma de sua mão. Uma diva bonita feito você, com um pai de santo bafônico que nem eu, não vai ter erro. Me dê R$2.000 e ele é seu. Tem gente por aí que cobra uns 2.500, até mais do que isso, viu? Mas como é pra você, meu lindo, vou fazer por 2.000. Essa quantia já paga o material e o meu trabalho, não é uma boa? Tem como arranjar o dinheiro até sexta-feira, meu amor? Garanto que na segunda eu faço o trabalho. Como vou arranjar essa bolada toda, pai CC? Se dá um jeito, querido. O amor é maior do que tudo e exige sacrifício. Lute por seu homem, meu bem, lute. Tony juntava dinheiro a duras penas. O que tinha não era suficiente, mas o horóscopo não garantiu que o convívio no trabalho ia ser favorável. Procurou Dona Rosa Miranda. Amar exigia sacrifício, não exigia? Dona Rosa, que cabelo mais sedoso. Preciso de um favorzinho seu, meu bem. Você não teria uma grana para me adiantar, minha querida? Ela não dispunha da dinheirama de que Tony precisava. Deu a ele uma pequena quantia, reclamando que ele e Luana, que também havia pedido adiantar, a levariam à falência. Depois ela saiu às pressas para encontrar o amante, que ficava violento com as gatas. Terça-feira. Com o dinheiro que tinha e com o que arrumou com Dona Rosa Miranda, não conseguiu a quantia necessária. Dona Rosa, que luxo de cabelo. Olha, meu bem, não seria babado se eu desse hora extra por uns dias. Ando necessitadíssimo de uma cueca que seja. A pobreza atinge até os belos da nação, minha linda. Tony, não tenho tempo de ficar aqui até altas horas. Tenho mais o que fazer. Eu fico sozinho, querida. Pode deixar que eu limpo e fecho tudo direitinho. Amanhã chegarei cedíssimo com a chave. Dona Rosa Miranda aceitou a proposta. Tinha pressa para sair. Tony ficou no salão firme e forte com auxílio de uma garrafa de café. Fez cabelos e sobrancelhas, foi tarde para a noite, sem sono e com azia. Café lhe dava azia, mas ele não se emendava. Quarta-feira. Tony chegou ao 3 tipos de cabeleireiros com milhões de ligações ignoradas no celular. Dona Rosa Miranda o esconjurava. Luana e 2 clientes o olharam com reprovação. Adormeci no busão e fui parar no cu do mundo, minha gente. Pediu perdão pelo atraso. Enfrentou ansiedade e sono o dia inteiro. Assim que pôde, falou com o pai de santo.
Só consegui parte do aqué e não sei se darei conta do resto, pai CC. Vai conseguir sim, meu guia já me deu confirmação. Você quer segurar esse perna de calça ou não? Quero demais. Só que já rebolei mais do que Gretchen numa vida para arrumar o aqué e nada. Amor exige o quê, meu lindo? Sacrifício, lembra? Verdade, pai CC. Então, força na peruca, bicha. Corra atrás. Para economizar, Tony não almoçou, não jantou, andou a pé. Quando arrefecia em seu intento, via seu homem através da vidraça do salão e o ânimo se renovava. No final do expediente, incorporou Melissa Cadore, a Torlone, em caminho das Incas, e foi ao fogo aceso conversar com seu amigo. Que cabelo bonito, hein, Zezinho? Nossa, eita, querido, tem um fio branco. Deixa eu tirar, senão vai encher. Tony teve que aguentar empurrão e xingamentos. Viado, filho da puta, vai arrancar os penteiros do teu rabo, seu filho? Tony sorriu apaixonado. Quinta-feira. Hora extra não foi suficiente para Tony alcançar a meta. Depois de vender o relógio de pulso, lembrança de roupa e objetos de casa, ele tomou decisão grave: vender o celular. O aparelho que comprou em 10 prestações no cartão de Dona Rosa Miranda se foi por uma ninharia. Faltavam R$100 para cumprir a meta, não dormiu. Ainda que bancasse a cleptomaníaca igual a ID, a Torlone em América, pena que não tenham coragem de fazer a Elza em nada de ninguém. Ao chegar ao pé chique cabeleireiro, Tony gritou ao ver Dona Rosa Miranda com manchas roxas. Enxugou as lágrimas dela. Não se preocupa, meu amor, vamos agora à delegacia da mulher. Não vou a lugar nenhum. Se não quiser, pode ao menos ligar 180, querido. Quer que eu ligue? Ah, não posso ligar. Meu celular já era. Devo ter derrubado no busão ou alguém deve ter feito a Elza nele. Posso usar o telefone do salão? Não precisa denunciar. Pancada conseguida não é violência. Se eu estou chorando, é por isso. É que ele não me quer mais. Ele chamou daquela palavra infernal. O quê? Ele chamou você de velha, Dona Rosa. Ele teve descaramento, que cafajeste. Vagabundo sem vergonha, pilantra. O mundo de Dona Rosa, o caos. E você nem pra dar uma força, Luana. Gente ingrata é o ó. Vai te fuder, bicha venenosa. Dona Rosa sabe que pode contar comigo por que der e vier. Tony fingiu não ouvir a ofensa de Luana. Tinha mais com o que se preocupar. Situações extremas requerem medidas drásticas. Onde ouviu isto? Luana e Dona Rosa, vou vender meu DVD da novela A Viagem. Ele tem o autógrafo de minha diva entre as divas, um luxo. Elas se entreolharam. Tu tá na pior, hein, bicha? Luana se refestelou. Dona Rosa Miranda fez a compra por pura pena e Tony engoliu saliva e sangue. Cumpriu a meta, não se enxoure e ranger de dentes. Quando teve que ir para a cidade, Tony usou o telefone do salão. Eu consegui o aqué, pai CC. Foi barra, mas consegui. Como faço para entregar? Tem uma canetinha perto de você, meu lindo? Se tiver, anote aí a agência e a conta que vou te mandar, viu? Você tem como depositar ainda hoje, meu amor? Tony fez o depósito no mesmo dia. Sábado. No dia seguinte, ainda exaurido pelo excesso de luta, Tony chegou ao salão e percebeu Dona Rosa Miranda muito séria. Por que não atendeu? Eu liguei a noite inteira. Desculpa, meu bem, lembra que meu celular já era? Fizeram a Elza nele, Dona Rosa. Entre e senta, criatura. Tenho notícia ruim para dar. Tony obedeceu e esperou a bomba não sem arregalar os olhos. Não vai dizer que denunciou o cafajeste à delegacia da mulher e agora ele quer matar você. Não tem nada a ver comigo. Ele me perdoou e estamos bem. Então qual é o babado? Luana foi presa. Meu pai do céu, o que aquela descompensada fez agora? Luana foi presa ontem à noite. Eu aguardava você pra gente ir na delegacia. Dona Rosa, eu vou soltar. Luana é o ó. O que foi que aquela cruz pesada fez? Conta, pelo amor de Deus. Luana encomendou um trabalho para um tal pai Cecé ou SCC, sei lá como ele chama. A macumba era para segurar um rapaz que ela conheceu no terreiro. Ela arrumou ocupação pro miserável aqui do seu Francisco. Ele é esse tal de Zezão que vocês vivem secando. Acredita? Mas sabe o que foi que Luana descobriu? Caia. Zezão anda de caso com o pai CC.
E o macumbeiro sabia de quem ela falava quando ele ligou para fazer a macumba. O infame se aproveitou dela sem pena, pediu alta grana para compra de caixa de vela e cigarro cáustico. Ela se danou quando viu os dois no maior lote, não sei de onde, não sei como, e rasgou a cara do macumbeiro de gilete. Ele jurou de fazer desgraça na vida dela. Aí ela pulou no cabelo da bicha e não deixou um fio para contar a história. Depois foi presa e achou de dar na cara do delegado. Tem cabimento? Tony paralisou. Não sabia o que fazer ou o que dizer. Ficou olhando Dona Rosa Miranda falar e falar e falar, sem ouvi-la mais. Estava no Tropical Tower, igual a Rafaela, a Torlone em Torre de Babel. Na explosão, levou as mãos à boca e desmoronou. Sopra o vento, sopra o vento. Bem, esse aqui é o primeiro texto, é o que inicia o livro de contos. E ele é o livro correspondente ao signo de Áries. E aí, nós poderíamos trocar umas ideias a respeito. O que é que vocês acham? Primeiro assim, quais as impressões que vocês tiveram? Vocês acham que a personagem, ela tem alguma vivacidade? É interessante para vocês? O que é que vocês pensam a respeito? Boa tarde para o pessoal que chegou depois. Eu achei desgraça demais, que é uma pessoa só. Como é, Terezinha? Eu achei desgraça demais, que é uma pessoa só. Eu acho que a ideia de trazer um pouco de humor, um tom mais prosaico para o texto, justamente para ver se amenizava essas angústias, porque eu tenho uma tendência a escrever e a massacrar os personagens. Daí eu falava com o Tiago, né, e o Tiago sempre me deu essa dica de tentar amenizar um pouco. Mas eu coloco a desgraça ainda, porque eu acho indispensável. No entanto, agora nesse texto com um tom de humor, uma comicidade, que pode dar uma... Como é que eu posso dizer? Que dá um tom de amenidade, né, para a história. Mas a grande questão desse texto é o seguinte: vocês conhecem aquele conto de G. Fagundes Telles, Pomba Namorada, uma história de amor? Vocês conhecem? Quem não conhece, pelo amor de Deus, leia ainda hoje. É um conto em que ela constrói um narrador que conta a história de Pomba Namorada, que é uma moça que se apaixona por um rapaz chamado Antenor. Ela é ajudante de cabeleireira e toda a narrativa se passa em torno dessa luta dessa mulher para vivenciar o amor com esse homem, só que ela tristemente fracassa, mas ela não perde a esperança até o último parágrafo do conto. Então, assim, é uma das coisas mais extraordinárias que você vai ler em literatura. E aí o que acontece? Eu tive acesso a essa obra, li rigorosamente, eu gosto muito. E aí quando foi um certo dia eu decidi tentar trazer agora para uma outra perspectiva. Enquanto a relação no conto de G. Fagundes Telles é heteronormativa, aqui eu já faço uma inversão, eu trago uma relação homoafetiva, já que o Tony Torlone, ele termina direcionando o afeto dele para um rapaz que lembra Paul Newman, que é o ator de Hollywood mais bonito da história, de acordo com alguns depoimentos de The Dickens. E aí ele termina que se apaixona por esse cara, só que ele não conta com a perversidade do destino, que é implacável. Porque na verdade, o cara, o Zezão, que é escorpiano, ele termina que já tem um caso com outra pessoa, que é o pai CC, e o pai CC se aproveita da situação. Uma coisa que eu tive preocupação assim em analisar, claro, de forma bem crítica, é que quando você tenta trazer a personagem homoafetiva para uma narrativa e você coloca um tom de comicidade, você pode correr o risco de cair naquela ideia da estereotipação ou da caricatura. E assim, eu não sei se eu caí nisso, vocês que vão ler que me digam, mas a minha tentativa foi mostrar essa personagem, sim, dentro daquilo que ela é na sua essência, porque é uma pessoa que enfrentou várias batalhas para estar ali naquela posição de cabeleireiro, que vivencia uma situação muito específica naquele contexto de busca pelo amor. E aí o que acontece é que no texto vocês podem constatar que tem duas notas de rodapé. Uma nota é a biografia não autorizada de Tony Torlone, que ele não diria, mas o nome dele é Antonino Nascimento, e tem toda uma história em torno dele. Mas a grande história que está por trás dessa personagem é que ele
foi expulso de casa pela orientação sexual dele. Ele não tinha nenhuma condição de vida, porque não teve nenhum recurso para tentar reverter o quadro como é que eu posso dizer, de exclusão da família. E aí ele cria as estratégias para viver. O grande sonho dele era ser uma estrela dos cabelos, porque ele era apaixonado pela figura feminina. Tanto que ele é apaixonado por Christiane Torlone, à medida que ele assistiu àquela novela A Gata Comeu, que é uma das melhores da Globo, inclusive, né? de Ivani Ribeiro. E que, na verdade, quando ele olha para essa personagem, ele se apaixona tanto por ela, que a mente dele é: eu não sou mais só um Tony, eu sou um Tony Torlone. E ele assimila profundamente essa condição da personagem que ele vivencia à medida que ele tem contato com essa novela. E a história de Jo Penteado, que é a personagem, é assim. Ela é uma dondoca que se apaixona por um professor e ela faz tudo para estar com esse professor. Ela cria todas as estratégias. Pasmem, ela sequestra o cara. Então, todas as lutas que ela pode criar para estar com ele. Aí eu relaciono a essa também busca de Jo Penteado que a personagem vivencia. E ao longo da obra aqui, do conto, tem um momento em que nós vamos encontrar a segunda nota de rodapé, e lá estão todos os pares românticos que Christiane Torlone vivenciou nas novelas globais. E também eu coloco diluídos nesses pares românticos dentro do próprio texto. A ideia inicial seria essa. Então nós temos aqui a comunidade LGBT representada na figura de Tony Torlone, a personagem representada também na figura do próprio Zezão, que não tem aquelas características que estariam muito vinculadas, por exemplo, a um determinado tipo de homoafetividade, porque não existe homoafetividade, existem homoafetividades no plural. São múltiplas formas de vivenciar essa singularidade no plano da orientação sexual e em outras questões mais que a gente poderia levantar. Então, nesse caso, nós temos aqui localizadas duas personagens. Comparando com o Pomba Namorada, lá nós temos Rony, que é um amigo da Pomba Namorada e que está sempre ao lado dela para tentar reverter o quadro do sofrimento da personagem. E aqui, agora eu trago uma personagem que seria secundária e agora ela vem para o ponto de protagonismo. Ele é um herói. Herói, mas em que sentido? Porque o herói geralmente está vinculado à epopeia, não é? Mas aqui não. O herói é um herói moderno, com todas as suas possibilidades de sofrimento, dor, choro e ranger de dentes. E por esse ângulo de visão, ele constrói uma meta existencial. Mas essa meta existencial ela já não é uma meta grandiosa, profunda, e que seria, por exemplo, sei lá, um Odisseus tentando voltar para casa, né, para restituir o seu espaço familiar. Não. Agora a personagem está inserida num contexto em que ela não tem mais uma grande meta existencial para realizar. A meta de Tony Torlone, é ser um grande cabeleireiro, ser reconhecido naquele trabalho que ele realiza. A meta também é encontrar o grande amor. Como ele acredita em astrologia, porque ele é ariano, e como ele acredita em horóscopo, que tem suas especificidades, né? Aí ele recebe uma espécie de horóscopo, ele percebe que é o dia que ele vai encontrar o grande amor da vida dele, e aí a grande questão se estabelece, que é, diante de um homem a quem ele devota esse suposto encontro afetivo amoroso da alma gêmea que está diante dele, o que é que ele pode fazer para vivenciar isso? E aí a meta dele é ir às últimas consequências. Ele não tem como resolver, pois ele vai apelar para as divindades, os orixás, essas possibilidades todas que nós trazemos aqui já uma reflexão sobre a matriz africana, mais precisamente a Umbanda. Nesse momento, eu tive que recorrer a um amigo que ele é um bandista. E aí eu fiz umas reflexões com ele assim, se não ficou muito caricato e tudo. Aí ele disse, não, porque você tenta trazer para o texto, mimetizar, na verdade, algumas especificidades dentro desse universo. Então, de qualquer forma, a forma como o Tony Torlone procura o Pai CC, porque dentro do universo da Umbanda, do Candomblé e de outras religiões vinculadas à matriz africana, nós temos as grandes personalidades que fazem a diferença nesse universo, que estão empenhadas em se engajar numa reflexão mais ampla sobre a vida, sobre o estado do mundo, e que são religiões incríveis, que têm seus valores, muitos valores, que precisam ser considerados
e atualmente nós estamos entrando nos debates, e isso é muito importante. Mas aqui nós nos deparamos com uma outra parcela, que é a parcela de um profissional ou de uma pessoa que exerce uma função religiosa, mas que não é tão ético assim. Então tem a ver com isso. As personagens não são nem monstruosas, nem são perfeitas. Elas são, sei lá, estão abertas às possibilidades múltiplas de estar no mundo e de ser no mundo. E essa é a grande questão que o texto tenta retratar. Eu estou falando aqui, parece meio estranho, né? Assim, eu falando do próprio texto que eu escrevi e tal. Mas assim, só para mostrar um pouco o que foi que eu tentei trazer para o texto, como é que essas experiências que a gente termina vivendo, como pessoa que se mete a escrever, como é que elas reverberam no papel, né? Na hora disso, propriamente dito. E é isso. Vocês têm alguma questão para colocar sobre essa personagem, sobre esse conto, sobre o signo de Áries, coisas desse tipo? Os arianos, eles terminam sendo aquele signo do impulso, né, do início do zodíaco, aquela coisa toda. E eles são do elemento fogo. E a força, né, o ímpeto para realizar as coisas e às vezes não pensar muito, né, e direcionado em direção àquilo que busca. O que é que vocês querem falar a respeito disso tudo? Vocês têm algumas questões? Se no caso, se não tivesse sido a Luana a cometer o ato de violência, né, quem tivesse descoberto a trama fosse o Tony, ele teria tido a mesma atitude da Luana de violência, de avançar, né? Até por essa questão do segundo fogo, da impulsividade. Eu tenho a impressão que não, porque os arianos eles falam muito, mas eles fazem pouco às vezes, né? Mas ele teria assim, eu acho que eu trouxe à tona aquela imagem de Rafaela, de Torre de Babel, que é de Silvio de Abreu, que como ela fazia par romântico com Sylvia Pfeiffer, elas foram tiradas da novela e foi explodido o Tropical Tower e elas morreram. Isso foi uma polêmica na época, porque como é que a lesbiandade não pode ser trazida para o universo da novela, né? Então ela morre e ela é excluída. Aí aqui eu coloco assim também, que a sensação de Tony diante dessa situação foi, ele poderia ter uma ação, mas ele não teve. Ele explode, ele cai, ele tomba, é tombado pela vida diante dessa realidade que ele conhecia. Então eu penso que a reação dele já é mostrada nesse sentido. Ele não sabia o que fazer, porque Luana, de qualquer modo, louca que é, já agiu por ele. E agora ele estava preocupado em como sobreviver ao caos do mundo e tirar Luana do enrascado. Mas Luana, vocês viram, é de leão, né? E os leoninos são imprevisíveis. Pois é, eu fiquei aqui, eu já tinha lido conto e não percebi. Lá em casa, meu filho é de Áries e eu sou de leão. E eu vivo essa situação, às vezes, mãe, por favor, não vá brigar. Eu só faço coisa que não brigue, por favor, até na escola, quando eu digo, eu vou à escola, mãe, por favor, não precisa ir. Parece que concilia aqui, né? Assim, a ideia do que poderia fazer uma arruaça. Isso. E o que poderia se acalmar dentro de um determinado Mas eu vejo assim a questão do sono, ele é muito humano, eu digo em sensibilidade, em ser um ser que se humaniza. Você vê a Luana, como você diz, é um ser aberto, mas que diz que tem inveja dele, mas ele, em todas as dificuldades que ela passa, ter problemas, digamos, depressão, que ela precisa falar, ele ajuda. Ele ajuda a patroa também, né, quando ela apanha do namorado, né, pergunta se ela não quer denunciar. Então ele é humano em toda a sua, digamos assim, essência, né? Então se apaixonar e querer viver esse grande amor também é humano, é do ser humano querer se realizar, principalmente ele que a biografia não autorizada não teve afeto. Então, se não tem afeto, a minha grande realização é ter esse afeto. Então, eu sou capaz de ir e as últimas consequências para ter. Só que ele agiu muito por impulso. Ele, né, o impulso dele foi esse. O de Luana era outra forma de impulso dele, foi esse, procurar intimidade, né, fazer de tudo. E ele é aquele tipo que
termina envergonhado, ele não vai ter nem coragem de dizer que foi enganado pelo pai CC, enquanto Luana rasga o verbo. Então ele termina esse tombar, é a vergonha de ter sido mais uma vez enganado, mais uma vez ter sofrido, ser enxovalhado, ser humilhado, né? Nas buscas de acreditar no amor. de acreditar no amor, né? Exatamente. Então, foi uma dor muito grande e uma vergonha também. Eu vejo assim. Também você, assim, dá aquela pitadinha, eu falo demais, gente, da mulher, na nossa sociedade, as mulheres, quando chegam a certa idade, elas são castradas do amor, não tem direito ao afeto, né? Porque, digamos assim, acabou a idade de reprodução, então, sexo, afeto é negado a nós mulheres. Então, ela tinha um namorado de 16 anos, agora que nós mulheres estamos começando a romper, mas muitas mulheres ainda se escondem, porque tem medo de dizer que precisa de afeto, que quer, que deseja, porque senão vai ser uma velha, assanhada, né? Sem despudorada, e eles né? Então, você toca nisso também, né? Que ela apanha, olha para ter afeto. Então você fala dos afetos, das dificuldades das pessoas que a sociedade negam que elas são capazes para ter esse afeto. A mulher de idade e o que não segue o gênero da normatividade. Então sofre essas consequências, né? Ela apanha, mas ela aceita voltar com ele, muito provavelmente paga para ele, para viver esse relacionamento, como o Tony também paga para ter esse amor e que não tem. Porque nesse caso, pelo menos, ela se realiza de alguma forma pro cara lá. Externalmente, né? E ela tem uma passagem que ela diz assim, que eu acho bem complexo isso, sabe? Que se uma pessoa for ler e não entender a ironia que existe por trás, ela vai achar que o texto mas a ideia é uma grande ironia. Ela diz assim, ele diz, vamos para a delegacia da mulher, o 80, né? Aí ela diz, pancada permitida não é... Como é que ela diz? Não é violência. Não é violência. Ou seja, isso é quem diz isso? Sou eu achando que isso é bonito e bom? Não. É a personagem que tem essa compreensão e ela que mimetiza uma realidade de fato que você apontou muito bem sobre o mercado, né? O que é a mulher dentro dessa sociedade crítica, absurda e uma concepção capitalista do mundo que diz assim, que você já não pode mais reproduzir ou produzir, ser excluído ou excluída. Eu lembro que tem um texto de Simone de Beauvoir, que é A Velhice, e foi presente em Ângela, né? E aí ela de fato discute sobre isso, sabe? A velhice na mulher, ela termina sendo muito mais complexa em alguns aspectos do que em relação ao homem. Sim. Porque se a mulher já sofre estigmas historicamente constituídos ou construídos, então imagine quando a mulher ela já não pode mais produzir ou reproduzir ou não pode mais representar mão de obra dentro de um contexto que já é opressor. Então na verdade é bem delicado. Aí eu coloco isso na personagem e é ironicamente, sabe? Tentando ser o mais irônico. Eu não sei se eu consegui alcançar esse objetivo, mas eu acho que o fato de trazer essa personagem para colocá-la como um ser do fogo, né? Que é Sagitário. E Sagitário que é aquele signo que está em busca constante, inclusive dos afetos. Talvez dos três o mais carente. Então seria mais ou menos por esse ano. Quando a Dona Manifestação, né, que é a autora, eu vejo a Dona Rosa Miranda também como muito humana, sabe? Assim, ela é a patroa, ela é a dona do salão, mas ao mesmo tempo ela se permite a desabafar com o empregado, né? Porque no plano da afetação, eu acho que eles estão no mesmo nível, né? Ela também barganha pelo afeto, assim como o Tony barganha. Falando sobre a questão da própria forma como o texto foi costurado, né? Eu achei muito parecido com essa recuperação que você traz das novelas, né? Você menciona A Viagem, A Gata Primeiro, todas as novelas que a Cristiane Torlone desempenhou um papel interessante. E
E eu achei também na estrutura do conto, associada à linguagem da telenovela também, porque você coloca os dias, né? Segunda, terça, aí quando é lá no final, não é dito o dia, diz assim, Luana foi presa, como se ela fosse o ápice A história do gancho, né? Da do novela. gancho do guerra. Tan, 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 Luana foi presa. Assista o próximo capítulo. Exato, é mais ou menos isso. Perfeito, Alex. Alex se relacionou nessa ideia de... a novela, ela termina sendo uma cultura pop, né? De certa forma. E se insere ali de alguma forma. E aí, ao retomar, é como se eu tivesse, sei lá, preocupado em mostrar que esse Tony, que Sandra falou no processo de humanização dele, né? Ele tem acesso àquilo que ele considera como algo muito relevante para ele, que é justamente o trabalho de atuação daquela atriz a quem ele idolatra. E assim, a valorização da mulher nessa perspectiva, que ele vivencia, né? Direcionando isso para Cristiano Torrone. Quando ele vende o DVD da novela Viagem, existe, viu? Tem. O DVD da novela... Autografado por Cristiano Torrone, não, infelizmente. Vamos atrás disso. Mas o pobre, ele tem que vender para conseguir o Darjan, né? O dinheiro, lá, o aqué, que é para fazer o trabalho, é bom. E aí o que acontece é que o pobre tem que se desfazer desse material. Aí ele chora e range os dentes, né, na verdade. Ele estava muito apaixonado, Emerson, ao ponto, quando ele vai lá no restaurante, né? No Zezão de estrada, né? De estrada, e ele totalmente cega, né? A paixão cega, ele está totalmente cego pela paixão. Uma coisa para chegar para ver, a música que você colocou, essa música é tema da novela que tem Cristiano Torrone, né? Fazendo papel. Exatamente. Tem umas cenas em que ela vai aparecendo, ela era sonâmbula, né? Acho massa essa novela. Aí assisti recentemente. Aí ela vai passando aí. Ela tem um jeito de olhar, sopra o vento, sopra o vento. E vai passando aquela cena toda. É muito bonito, acho muito bonito. Aí era pra ser colocado assim, né? Pra vocês já entrarem na atmosfera. Mas aí analisem a letra da canção. E sobre o que você falou da violência no comportamento de Zezão, tem uma coisa aí que é assim. No Pomba Namorada, ou História de Amor, Antenor, que é o rapaz por quem a Pomba Namorada se apaixona, ele é extremamente grosseiro, tosco, não é? Vocês lembram? Eu lembro. Grosseiro, tosco, ele não sabe lidar com ela. E ele é desagradável, assim e tal. Aí eu peguei Antenor, reverbera nesse Zezão, sabe? Zezão, que é o escorpiano. Que o escorpiano é assim. Se eles estiverem interessados, eles dão a alma e o corpo, né? Mas se eles não estiverem interessados, eles também são capazes assim, de serem cruéis. E alfinetarem mesmo. Então, Tony foi pegar no cabelo do miserável, aí e o que é que eu quero colocar também, ó? Ele está tão apaixonado, a passionalidade nos leva a condições tão às vezes complexas que nós não percebemos o quanto isso é degradante para a nossa própria condição humana. Que é o que acontece com Dona Rosa, com a própria Luana, que provavelmente, diagnosticando aqui, ela deve ser bipolar, mas que não cuida, né? E por isso que foi dar na cara do delegado e ficou preso. Né? Então, deve ser, assim, são personagens carentes e tudo. Tem um momento do texto que eu até coloco isso, que eles se detestavam, a Terceira Guerra Mundial acontecia, mas no fim de semana estavam juntos, almoçavam juntos durante a semana, aquela coisa toda. A solidão numa cidade que eu não nomeio, que provavelmente é uma cidade relativamente grande e que os conduzem a uma situação de fato de a busca no outro para arrefecer a sensação de angústia que a existência traz, né? De alguma forma. Bem, é mais ou menos isso. Dá tempo ainda? Mais um tempo. Eu fiquei pensando assim, primeiro a questão do charlatanismo, eu achei interessante colocar isso para a gente também não endeusar todos e quaisquer líderes religiosos. Há pessoas que realmente se aproveitam da fragilidade das outras e agem como pais sensíveis. Né? Mas ao mesmo tempo, sutilmente, eu acho que foi consciente, lógico, mas você está aqui para falar sobre o seu texto. Dona Miranda também, o fato de ela dizer pai CC ou pai Cessé, não sei bem, o fato dela dizer ele conheceu na macumba, né, e não no terreiro, e não no candomblé, isso mostra também uma espécie de alheamento, ou então de
desse interesse mesmo, né? Porque ela também poderia recorrer a um pai de santo, já que ela estava barganhando a fé. Exato. Mas talvez ela o fizesse, mas para os funcionários ela não admitiria. Então é interessante, na hora que ela revela esse alheamento, né, que ela estava iniciando isso. É verdade. É interessante essa tua percepção. Porque assim, dentro do livro, ao longo do livro, eu encontro duas personalidades que são desse universo religioso. Um é um evangélico que trai a mulher com um rapaz, e o outro é o pai CC, que é libriano, e como libriano que é, ele é capaz de tudo, né? Então ele termina fazendo com que aquela situação seja bem delicada. Mas é isso, eu acho que foi uma reflexão bem interessante. Ela pensa por isso. E pronto, é mais ou menos isso. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui em revista bem rápido o livro, tá bom? Ó. Como? Foi o processo como é que foi a ideia desse ponto de reflexão? Qual foi a premissa inicial? O personagem, os diários, qual foi a premissa assim, para chegar até isso? Assim? Porque eu não consegui escrever uma história dessa. Eu não consigo. Porque assim, eu acho muito complexo o escrito assim, num mundo, sabe, uma artista de um mundo, sei lá. Eu não conseguiria chegar, como é que eu acho que sabe masoquismo. Eu não conseguia construir para ela chegar nesse nível. Assim, o que é que estava inicial na tua mente assim, tu sentar e escrever? E o que é que surgiu escrevendo? Esse texto foi escrito em 2011, a primeira vez. É uma versão de 20 páginas. Aí eu vou reduzindo. 20 páginas mais ou menos. Aí a minha principal ideia é porque assim, eu não acredito em astrologia, mas eu gosto muito de astrologia. Eu até comento aqui no prefácio. Eu vejo um certo lirismo nessa história e um mecanismo assim, muito interessante de reflexão sobre a própria condição humana, né? Então, eu comecei a escrever o texto porque me veio a ideia de, se na Pomba Namorada, na história de amor de Lígia Fagundes Telles, nós temos lá um homossexual que é secundário, por que não colocá-lo como protagonista? E eu fui escrevendo, por exemplo, nessa parte aqui do horóscopo, que começa dizendo assim, Áries, 21 de março a 20 de abril, convívio no trabalho. Isso aqui também foi criação minha. Assim, de criar o horóscopo, colocar dentro daquilo que a narrativa poderia proporcionar. Foi a primeira coisa que eu criei para começar o texto. Aí eu fui desenvolvendo. Na verdade, eram 3 personagens. Lisete, Luana e Tony. E Dona Rosa não participava do triângulo. Lisete era sagitariana. Aí eu peguei, juntei Lisete com a personagem Dona Rosa e deu certo. Para ficarem só 3. O livro, essa capa que eu não gostei muito. Essa capa ela já remete a Tony tentando aqui se equilibrar. E esse triângulo seriam essas 3 personagens. Então foi daí que surgiu a ideia. Foi da leitura de um conto de Lígia Fagundes Telles. Eu comecei com essa história da astrologia, no sentido de criar um horóscopo. E a partir disso construir a personagem. Só que assim, a escrita e reescrita, de 2011 para cá, você não faz ideia, eu já mudei o texto todo. A gente tem, né, você que escreve também, a gente tem essa ideia de tentar melhorar o texto, construir figuras específicas dentro da linguagem. Por exemplo, eu não sei se vocês constataram, mas eu uso muito travessão nesse ponto. Eu coloco travessão não no diálogo direto, eu coloco travessão quando eu vou explicar alguma coisa, podem prestar atenção. E esse travessão aí indicando explicação de algum item tem a ver muito com o seguinte ponto. A personagem fala uma coisa e de repente ela divaga e eu tento construir um pouco de fluxo de consciência. Aí está lá no travessão. A explicação está lá. E também, uma pessoa que vai ter obrigação, ainda nesse processo de escrita. Porque perguntou assim, vem cá, mas você vai colocar os parágrafos com tijolão, mas essa é a minha proposta, eu não quero paragrafação naquele tópico comum. Eu queria fazer isso para diferenciar um pouco, e eu acho que toda a narrativa que eu escrevi daqui para frente vai acompanhar esse ritmo. A outra coisa que você mencionou, quando os diálogos acontecem, vocês perceberam, né, que não tem nenhum verbo de sende, determinando quem é que fala, quem é que fala. É tudo dentro do texto. Você que se vive como leitor para tentar encontrar quem é narrador, quem é personagem, quem é e tal. E eu acho que talvez seja um grande desafio da leitura, sabe? Jogar um pouco para o leitor, leitora,
a experiência de tentar localizar quais são os itens que compõem aquele diálogo. E também com o objetivo de, quando você cria o discurso direto, você cria aquele tom mais, como é que eu posso dizer, tradicional, sabe? Maria falou para José, 2 pontos, travessão. Você vai virar comigo no dia tal? Travessão. Não poderei? Ok. Então fica uma coisa muito tradicional, eu terminei tentando abolir isso. E eu acho que foi a melhor coisa que eu pude fazer. Você usou o exemplo de botar só 2 personagens falando português. E aí você não se confundir. Se você botasse 3... Exatamente. Pronto, foi uma excelente observação. Porque se você colocar, realmente vai dar um certo problema, né? Mas aí a ideia é de tentar... Tem um texto de Osman Lins, que é o Pentágono de Hunt, está naquele livro 9/90, em que ele coloca as personagens falando, indicando só por símbolos. São não sei quantos personagens falando, e você, como leitor, tem que dar conta. Eu acho fascinante isso. Eu gosto muito da obra dele, então eu termino tendo algumas assim, coisas que ele trabalha que eu pego. A literatura, ela não é criação unívoca. Ela é uma criação que está em diálogo. Por isso que é importante ler, para produzir, né? Então, os autores, eles terminam nos influenciando muito e trazendo muita coisa para que a gente possa desenvolver aquilo que a gente quer expressar de alguma forma por meio das personagens. Agora, fazendo essa... Eu respondi? Fazendo essa sequenciação aqui, eu vou colocar bem rapidamente para vocês, tá bom? Os personagens. O reencontro é do signo de Touro. Nesse momento, eu trago Juazeiro do Norte, Crato, o sítio Santa Rosa, que fica ali nas imediações de Santa Fé, e eu trago essa personagem, que é uma personagem trans, que vive com a mãe, que é uma espécie de Macabé, sabe? Que não tem muita consciência dos problemas que a humanidade pode proporcionar. E ela tem um objetivo na vida. O sonho dela é conhecer a Hebe Camargo. Aí a Hebe Camargo morre. Aí vai surgir um filme com André Beltrano. Aí o sonho dela, que é Fran, o nome da personagem, o sonho dela agora não é mais conhecer a Hebe, é reencontrar a Hebe no filme. Porque ela não tem capacidade para fazer essa mediação entre o que é realidade e ficção. Ela acha que André Beltrão ali naquele filme vai ser Hebe. E ela vai para o reencontro com Hebe. Então ela cria todo um processo, toda uma luta existencial para encontrar-se com essa grande amiga da vida dela, que foi talvez a única amiga que ela e a mãe tiveram. A mãe é uma personagem que está numa situação de cadeirante, já é idosa, cega, e ela traz a mãe em caminhonetes, chega aqui no Juazeiro, pro Cariri Shopping, passa 3 dias tentando assistir ao filme, porque isso aconteceu comigo, viu? Eu, louco para assistir ao filme Hebe, com André Beltrano, e ligava para lá do dia 26 de setembro em diante. O filme está em cartaz, mas não foi liberado. E ficou até o dia, acho que até o dia 30. No dia 30 foi que eu fui assistir. Somente eu na sala de cinema do Cariri Shopping, somente eu, assistindo a esse filme. Aí eu peguei essa experiência e juntei com uma personalidade que eu conheci num sítio, eu ando muito ali pelas imediações de Santa Fé. Então eu juntei. E também disse assim, eu queria uma espécie de personagem macabeia, sabe? É muita pretensão, né, da pessoa, mas assim, uma macabeia em que sentido? Aquela personagem que ela é tão ingênua, ela é uma personagem tão humana e ingênua ao mesmo tempo, que ela seria incapaz de ver a maldade das pessoas. E ela, em toda personagem, se você for ler esse livro, você vai encontrar meta existencial. Mas são metas insignificantes. Por exemplo, assistir a um filme pra gente é tão prático, né? No Cariri Shopping e tal, antes da pandemia pelo menos. Mas pra ela não, ela vive num sítio fechado, aquela dificuldade. E ela constrói todas as possibilidades, porque ela é taurina. Aí o taurino, vocês sabem, é o mais teimoso do zodíaco, né? E eles são do elemento fixo, terra. Quando eles querem uma coisa, eu que eu digo, eu sou taurino, eles vão até a última consequência para conseguir. E eu acho que ela faz isso também dentro da realidade dela. Depois nós temos Grita, Auxiliadora, Grita. Grita, Auxiliadora, Grita é um texto que, se você não ler com uma certa prudência, você pode correr o risco de achar que, eita, é uma personagem branca, rica, que leva a empregada doméstica para ser atendida no hospital, ou melhor, num consultório. A empregada doméstica, que é negra, ela não fala, e por isso o título, Grita, Auxiliadora, grita, pelo amor de Deus, grita, fala, mas ela não fala em todo momento. Só quem fala é a patroa. Aí não é só isso.
eu pego o bolsonarismo, perdão para quem votar nesse demônio, mas eu pego o bolsonarismo e coloco lá através da fala dessa personagem feminina, que em todos os níveis é canalha, sabe? Em vários aspectos do discurso. E aí, por que a canalice se estabelece? Porque ela está lá. Ela fala mal de uma das filhas da personagem. Ela diz, ela é um anjo de candura, ela é a pessoa que é o nosso braço direito. Nossos filhos amam mais ela do que a gente. Quando, na verdade, essa mulher a explora em todos os sentidos. A explora em todos os níveis. E o interessante é que Gêmeos tem aquela dupla face, não é? Então eu coloco Gêmeos na personagem auxiliadora que silencia e na personagem tagarela, que é a patroa que não para de falar. Então aqui você tem essa dualidade. E a epígrafe é importante de ser considerada porque é lá que você vai localizar qual é o lugar de fala que eu apresento aqui como um autor e que constrói um narrador. Que nesse caso é: em Seu Branco Safado, ninguém aqui é escravo de ninguém. De Contos Negreiros de Marcelino Freire, por exemplo. E depois eu coloco Carolina Maria de Jesus com a canção O Pobre e o Rico. É triste a condição do pobre na terra. Vocês já viram? Ouviram? Quem não ouviu, por favor, procure. Vale a pena ver. Porque ela, além de tudo que ela era uma grande mulher, uma grande escritora, ela era compositora. Casta. Pasmem, né? Caiam com isso. Ela era compositora e cantou. Então, ela cantou esses trabalhos dela e isso tem que ser colocado em pauta, né? Depois nós temos Elza Soares, que é a maior cantora viva do meu ponto de vista, a maior cantora viva da história. E aí eu coloco aqui também no texto como epígrafe, ela se perguntando: eu me pergunto, onde é que isso tudo vai parar? Revolução só Che Guevara de sofá? A carne mais barata do mercado é a carne negra? Aí ela coloca agora aqui: a carne mais barata não, a carne não está mais de graça, não. Ela não está mais de graça, então ela problematiza. E aí na sequência vem: boa tarde, doutor Maurício, como estão as crianças e Laura? E não sei o que, agora com a esquerdalhada, não, o Brasil sem a esquerdalhada agora anda, hein? Olha, na mente dela, que é uma pessoa restritiva, ela pensa que o fato do PT ter saído do poder, a esquerdalhada teria saído do poder, e consequentemente ela poderia dizer o que bem quisesse e ter uma visão restritiva sobre a existência e tudo mais. Então, o bolsonarismo está aqui de forma bem crítica. Assim, a minha tendência foi realmente massacrar esse povo que tem esse tipo de discurso e que precisa ser problematizado com urgência. Depois nós temos, assim, eu queria só comentar, Tony Torlone foi lido por Roberto Viana, professor da área de História, um grande amigo. E o Reencontro eu li, né, nos vídeos do projeto, e Grita Auxiliadora Grita foi lido por Sandra Rodrigues, que está aqui presente, né, que foi a pessoa que fez a leitura. E Poltrona 7 vem aqui, esse texto nós vamos ler. Esse Poltrona 7, ele é um conto que mostra o outro lado da personagem homoafetiva, agora numa condição mais lírica, que foi lido por Arisa, que está ali atrás, e foi feita a leitura desse texto e ficou lindo, porque na epígrafe eu coloco assim, ó: para ler ao som de Lírio Rosa, que é uma canção cantada por Elza Soares, que é, assim, somente o supra-sumo do plus advanced do supra-sumo. Vocês têm que ver, é muito lindo. E aí eu coloquei para que, se você for escutar o conto, ou melhor, ler o conto enquanto escuta essa canção, você vai entrar num universo de profundidade que você não faz ideia. Porque tem tudo a ver com o conto, a letra. E eu coloquei também uma frase na epígrafe que é de Guilherme Terreri: ser um homem não viril é um ato revolucionário. Guilherme Terreri é Rita Von Hunt também. Vocês devem conhecer, né? Que é uma personalidade que eu acompanho muito, porque eu gosto do discurso que ela propõe, ele propõe. E aí, bem, esse texto nós vamos ler. Vamos ler agora, então, para a gente fazer aqui. Eu vou pedir para colocar a música, pode ser? Ah, perfeito. Aí vocês vão entrar, total, né? Essa coisa. Vale a pena demais, assim, ouvir Elza Soares. Ela é uma das autoras, uma das cantoras que tem mais trazido à tona certos debates que são indispensáveis para o nosso tempo. Nesse mundo cão em que a arte, cultura, a educação têm sido sucateadas de todas as formas e maneiras, trazer à tona esse tipo de debate na sua voz, eu acho que realmente é algo muito importante e ela traz. Então vale a pena de fato
ter contato. Chama Arisa, houve uma sugestão aqui de nós lermos juntos. Que tal? Pois venha ler aqui comigo, então, nesse caso, vai ser muito interessante. Fazermos a leitura juntos. E ficou muito bonito o modo como a Arisa fez a leitura, porque ela tem uma voz bem introspectiva, aí foi entrando. Esse é o Poltrona 7, é o do signo de Câncer. A Arisa é virginiana. Aliás, virginianos é só o que tem por aqui, né? O de Alex, o Tiago ali, virginianos. Então, ela cedeu o espaço dela para fazer a leitura e vamos fazer a leitura para vocês aqui. Vocês vão com certeza se envolver muito. Né? É um texto bem introspectivo, né? Eu confesso que assim, fiz a leitura, mas quando a Emerson me enviou esse texto, eu chorei assim. Ele é perfeito. Não sei porque foi o que eu li, né? Mas é o que eu prefiro, né? Dentre tantas obras, tantos contos que vocês mesmos confessam. Vai dar certo? Quando o fio desceu um tempo a mais, no dear das horas vi meu passado que partiu, meu corpo pra você, minhas horas são você. Quando passo devo em seu lençol, quando eu piso um passo seu, no meu corpo está você, no meu caminhar você, minha alma só você, que fez de mim o sol, fez o que eu sou, quando a primavera nasceu, fez de mim o sol, fez o que sou eu, quando a primavera nasceu, quando o lírio toca o meu olhar, vejo as horas pra viver, meu colírio é você, meu olhar brilha em você, minha vida é em você, que fez de mim o sol, fez o que sou eu, quando a primavera nasceu, fez de mim o sol, fez o que sou eu, quando a primavera nasceu, deu pra mim um som, fez o que eu sou, sol de primavera nasceu. Poltrona 7. Para ler ao som de Lírio Rosa, de Pedro Loureiro e Luciano Melo, na voz de Elza Soares. Ser um homem não viril é um ato revolucionário. Guilherme Vermelho. Desci para a plataforma de embarque, vi o ônibus, entrei. Tudo era fim de tarde naquele universo de sol morrendo aos poucos. Poltrona 7. Sentei. O sol queria permanecer um pouco mais. A vida inteira cabia naquele espaço tão fechado quanto o tempo. Em meu rosto Aventurei um riso. Me frustrei. Levantei as pernas em abraço de feto na barriga de uma mãe ausente. Entristeci. O sol escureceu meus olhos. Angustiei. Iria para sempre. Passei a mão no rosto. Iria para sempre. A boca amarga. Iria para sempre. Enquanto me perdia em solidão e caos, olhei pela janela. Na rodoviária, com o sol se pondo,
viu amor se materializar na figura de dois rapazes. De frente um para o outro, como se quisessem adiar a despedida, eles se abraçaram. Um era anêmico pela própria natureza. Os cabelos escuros caíam nos olhos. O outro era sério. Olhava perdido para o mundo e trazia nos ombros a letargia do domingo à tarde. O sol espalhava prenúncios de adeus. Com o transporte às vésperas de sair, o amor se fez carne e habitou entre nós. Eles se beijaram. Tanta ternura se deu no beijo, tanto amor concretizado se fez no gesto. Mas o ódio, intolerante, resolveu punir-os. O velho ao lado dele saiu com nojo. O menino que os olhava foi repreendido pela mãe. O atendente da lanchonete riu. A mulher que limpava o local, estarrecida, cessou a vassoura. A moça com Frida Kahlo na blusa fez esforço para agir naturalmente. O homem ao lado dela conferiu o relógio e virou-se. A freira de hábito irreprochável fez o sinal da cruz. O desconforto passeou pela rodoviária, mas o amor, indiferente, dançou no espaço dos olhares perplexos. Quando o amor dança, o ódio não consegue prendê-lo com seus grilhões enferrujados. Depois, um se arrastou para o ônibus e o outro paralisou na plataforma. Sob vigília, eles sentiram o sol se tornar áspero demais. Irmãos de muitas lutas, não saberiam lidar com a distância que lhes queria perfurar os corações exangues. O que se foi, baixou os olhos. O que ficou, conteve o choro. Nuvem não segura a tempestade que teima em descer. Aos poucos, o que era lágrima se fez soerguer do corpo. Ai, 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 rosnou um homem a reprovar seu pranto. O mundo foi dominado por esse bando de bicha, ladrou outro. Uns riam, outros estranhavam. Uns diziam que era o fim do mundo, outros reprovavam em silêncio. O amor tem duas margens e um rio que lhe atravessa. Eu contemplava a cena em silêncio. Não se pode dizer muito quando o amor derrama ausências. A distância tem ciladas. Aonde iria um? Aonde iria o outro? A rodoviária era pequena para o amor de dois homens em estado de lágrimas. O sol vestiu a ausência, a lua desceu com colares de solidão. Eu flagrava a cena em silêncio, mas... Sofri pancada no rosto ou pressenti o transporte em prenúncios de partida. Saindo da rodoviária, constatei que um dos rapazes, em despedida, na cena que contemplei, era eu. O sol fugiu. A escuridão me engoliu meu corpo. Eu fiquei aos gritos. Ninguém me ouviu na sepultura. Elza Soares cantou Lírio Rosa. E eu furei os olhos para não ver pela janela. Eu desejei dizer que minha boca tentou, mas meu corpo precisou de seu complemento, só que na poltrona fui afixado por milhões de pregos. Não pude fugir, apesar de... Fui embora doendo sempre, nos solavancos do ter que ir para nunca mais. Obrigado, viu, Alisa? Eu acho que esse texto ele é muito lírico, né? Diferente do outro, que é mais cômico, prosaico, esse já vai para um certo lirismo e termina que traz assim algumas frases de efeito, aquela história do quando o amor dança, aquela coisa toda, o ódio não consegue prendê-lo com seus grilhões enferrujados. E também tem um detalhe, Elza Soares é canceriana, Frida Kahlo, que aparece na blusa da moça, é canceriana. Então, a história toda gira em torno disso. E como o pessoal associa no arquétipo o canceriano a sentimentos, emoções e a choro, lágrimas, então aqui tem um rapaz que não tem um pingo de vergonha de ser ele mesmo, que está apaixonado pelo outro, que vai embora por algum motivo que nós não sabemos qual é, e ele chora, e as pessoas reprovam, mas ele não ousa, ele não hesita em mostrar aquilo que ele sente. Então, essa ideia da reverberação do sentimento, das emoções que vem à tona no texto. Que eu não sei se vocês conseguiram, assim, perceber a tentativa que eu tentei trazer aqui para o texto de
ir aprofundando, sabe, aos poucos ir aprofundando e chegando cada vez mais nessa alma dessas personagens que só tem uma coisa que elas precisam viver, que é o amor. E por algum motivo elas se separam. E elas sofrem por isso. Então seria mais ou menos esse item que ele queria colocar no texto. Alguém tem alguma questão sobre esse texto que queria comentar, para eu ir só fazendo rapidamente para a gente já encerrar? Pois não, Ingrid? Eu achei interessante esse final que tu traz aqui, através de um momento de palavras, né, de pausas, como aquele observador também, não só o personagem que está observando, né, a pessoa que está observando, ele foi de alguma maneira calado. Então aqui eu penso na questão de alguns discursos serem silenciados, alguns discursos eles não terem a mesma possibilidade de emergir que outros, né? E isso, de alguma maneira, é uma violência assim, contra o pensamento, né? Contra as formas de sentir também. E aí me veio isso, né? Que foi uma boa opção as duas que colocaram essas pautas, isso de alguma maneira ficou claro, mas não estava explicitado no texto. Achei interessante. Perfeito seu comentário. Eu acho que tem uma coisa que tem acontecido muito fortemente atualmente, que é assim, as minorias sociais elas estão em pauta, né? De alguma forma estão em pauta. E a condição do indígena, a pessoa negra, as mulheres e a luta para estarem no cânone literário, por exemplo, e em outros espaços de construção do saber, são, eu comentei, os indígenas, né, também, e são as pessoas que compõem essa sigla que é diversa, plural e ampla, que é a comunidade LGBTQIA+. Então, como eu dizia no começo, não existe homoafetividade, que eu gosto mais desse termo, homoafetividade, mas homoafetividades. E dentro dessas pluralidades de se vivenciar essa orientação ou se vivenciar essa subjetivação, eu acredito que a gente precisaria analisar assim, o que é mais importante no contexto dessa rodoviária de duas pessoas se separando? É o beijo que uma dá na outra, ou um rapaz dá no outro, no caso, que demonstra algum tipo de afeto e valorização do amor, ou o ódio dessas pessoas que são hipócritas, que fazem julgamentos negativos sobre a conduta daquelas duas pessoas. Então, como nós estamos num período meio delicado nessa perspectiva, então se faz necessário pensar sobre até que ponto a gente pode aceitar esse tipo de discurso e até que ponto a gente vai se cercear ou se auto-cercear diante dessa situação toda que a gente tem vivenciado. Bem, Fernando Montenegro dizia recentemente que é irreversível. As pessoas que precisam de voz e que têm trazido à tona essas vozes, isso é irreversível. Que bom, espero que seja. Não dá mais pra gente guardar dentro de caixinhas fechadinhas esses discursos que precisam reverberar constantemente. Porque é uma questão prática. Nós estamos falando de afetos, afetividades, singularidades, condição humana no seu sentido mais profundo e perfeito, né? Por que não? Enfim, então é isso. Esse texto, aí ele casa com outros que estão aqui, porque na sequência nós temos O Abismo a um Passo, esse aqui é do Signo de Leão, é uma personagem que enlouquece, uma mulher que viveu presa em um relacionamento, sabe, cerceador, ela enlouquece, ela ateia fogo na casa e vai embora com o neto. Isso é bem simbólico. E ela sonha em voltar para o período em que ela fazia teatro na capital. Na loucura dela, ela pensa que ela vai retomar isso. Só que ela termina por vivenciar uma circunstância dentro do conto, que depois vocês vão ler, e que na verdade ela termina por não conseguir tirar de fato aquela âncora que aprende, né, daquele contexto afetivo não, naquele contexto conjugal que a pequena, que a coloca numa condição de subserviência. Então ela tenta, sabe, expurgar essa condição, e a loucura vem como meio através do qual, sabe, a lua do tarô, que é a vivência da plenitude, da vivência da arte e da loucura como algo que realmente pode nos conduzir a novos horizontes. Pronto, é ela. Eu tentei me basear nesse arquétipo para construir a personagem. E é baseado numa história real. Assim, é inspirado, né, na história real. E O Abismo a um Passo é um trechinho de uma letra de canção de Roberta Miranda.
porque Roberta de Miranda também faz parte dessa música que nós consumimos aqui no país, e não é possível colocar à margem, não é? Hoje estou sentindo um abismo a um passo dos meus pés. Se tem coisa poética, isso é poesia, pelo amor de Deus, né? Então, seria mais ou menos isso. Depois nós temos um conto que é... O Abismo a um Passo foi lido por Thailita Feitosa, acho que vocês conhecem. Thailita Feitosa fez um trabalho incrível. Depois, Gólgota para Argos Panópticos. Essa aqui eu trato da velhice. A velhice agora de uma personagem masculina, que na verdade é homoafetiva, que foi casado, teve uma esposa, filhos, é bibliotecário, trabalha como funcionário público, e de repente ele se depara com uma visão, que pode ser real ou não, você que escolhe se é real ou não, de um rapaz que começa a se exibir durante alguns momentos. Se exibir, que eu digo, é mostrar a genitália para ele. E aí nesse momento ele tem a grande epifania da vida, porque tanto tolhimento e automutilação e autopunição, e agora vem à tona o seu desejo mais profundo por aquela circunstância. Essa aqui é o signo de Virgem. O Virgem que tem a ver com um perfeccionismo no comportamento, uma observação de certas coisas, apesar da coragem. E aí ele, dentro desse texto aqui, essa personagem que está na velhice, vivencia esse momento. Depois, e é o mais erótico. Eu não recomendo para menores de 21 anos, tá certo? A não ser que você seja transgressor rebelde ou transgressor e rebelde, vai ser ótimo isso. Enfim. Aí depois nós temos Lenda Parábola de Trisal Não Informado. Aqui nós temos um pastor, a esposa do pastor, e um rapaz chamado Rodrigo Paivani, que é um canalha, que termina por trair a grande amiga dele, que era essa moça, que era Lili, e aí o Trisal Não Informado, porque é uma traição aqui na história. Só que ela começa, sabe, ela fala do Levítico, Deuteronômio, e todas as passagens bíblicas que vocês imaginam que falam sobre a homoafetividade. E eu coloco propositadamente, né, porque ela tem uma visão bem assim, restritiva sobre tudo. E aí ela termina por, no final das contas, se separar desse marido canalha, conhece a advogada que trabalha com a tramitação da separação, ela se apaixona pela advogada e vai viver feliz para sempre com essa advogada. Então aqui eu coloco também a ideia da lesbiandade, coloco a ideia da bissexualidade, porque como vocês já constataram, a sigla, né, ela está bem colocada aqui, de várias formas. Então é mais ou menos isso que se propõe dentro desse texto. É problematizar amizade e traição, vingança, coisas desse tipo. É um texto bem voltado para isso. É o signo de Libra, tinha que ser, né? Então, librianos que me perdoem, mas o signo é complexo. Aí agora, As Labaredas de Angelina, isso aqui é Escorpião. É um texto bem cômico, mas é assim. É uma empregada doméstica que, diferentemente de Auxiliadora do Grita, Auxiliadora Grita, ela mata, massacra os patrões. Ela não dá a entender que faz isso. Ela é extremamente ladina. Mas no contexto de vida dela, ela massacra o patrão, a patroa e todos que compõem a casa. Ela é assim a subversiva, a transgressora. E ela é uma personagem bem interessante porque assim, ela tem um quê de cômico no comportamento dela, mas ao mesmo tempo também há uma criticidade por trás do comportamento dela. Será que essa mulher é uma psicopata que massacra patrões? Ou ela, na verdade, é uma pessoa que não aguenta mais esse status quo e que determina que algumas pessoas têm que ter direitos e outras não, outras que podem subjugá-la e ela tem que aceitar isso? A pergunta que se coloca. Então é uma personagem bem assim do plano da vingança. Passando aqui para a gente ir se caminhando para o fim, nós temos ausência de Sono da Tarde. Gólgota para Argos Panópticos foi lido por Alex Paoli, está aqui. Lenda Parábola de Trisal Não Informado foi lido por Edifânia, que é uma amiga que está lá em Manaus. As Labaredas de Angelina foi lido por Fernando Souza, que é uma amiga que está em Fortaleza, que ela é do teatro também. E A Ausência foi lida por Leona Xenofonte, que está aqui. Esse texto, A Ausência, ele é um dos que eu mais gosto do livro, porque ele traz assim, é uma mulher que vai em busca de uma taróloga
para ela colocar lá no tarô o paradeiro da filha dela, que ela doou para uma família quando ela era jovem, e que agora ela se arrependeu e queria reencontrar. Então é um texto assim bem lírico, e ao mesmo tempo eu coloco lá o tarô, é uma pauta bem forte do tarô lá dentro do texto. Tem uma tiragem de tarô dentro do conto, e esse talvez seja mais direcionado assim, para uma espécie de literatura fantástica, um insólito ficcional, que você encontra em um determinado momento. E é um dos que eu mais gosto, essa cara. Depois, que é correspondente a Sagitário. Depois nós temos As Vésperas do Silêncio. Esse aqui é um texto o mais pesado do livro inteiro, do meu ponto de vista, porque trata de uma personagem que é trans e que, depois de contrair HIV, desenvolve AIDS. Tem essas diferenciações. Então, desenvolve AIDS. E quando ela está no estado terminal, ela precisa de um apoio. E ela encontra apoio na mãe. Então seria mais ou menos isso. Depois, dentro desse texto, uma coisa que eu gostaria de comentar é que o editor do livro disse que ele é o que eu mais trabalho, essa ideia de forma e conteúdo. A forma como eu coloco assim, a disposição da linguagem. Porque tem hora que você tem a personagem que está doente, tem hora que eu volto, faço um flashback, aquela coisa toda, a brincadeira com o jogo narrativo. E por último, Felícia, que é do signo de Aquário, que diz respeito a uma moça que é lésbica, que é negra e que faz o curso de Direito e se apaixona por outra moça, mas há um empecilho nessa história e ela passa por todo um processo. Esse é um dos que eu acho mais interessantes, assim, porque traz a ideia da bissexualidade e da lesbiandade, né, dentro do texto, e que, de qualquer modo, serve para que a gente entenda assim, algumas nuances dessas condições, dessas orientações sexuais e dessas personagens que são joviais, intensas e que estão em busca de amor. Essa que é a grande questão. E para concluir, Sonata para... sim, Felícia. Felícia foi lido por Áurea Brito, ela não está por aqui. E Sonata para as Cinco Chagas foi um conto que foi lido por Ana Cleide, que está ali atrás. Ana Cleide fez a leitura e esse conto, ele trabalha com o seguinte, é a velhice novamente, agora a velhice da mulher. E é uma mulher que está no abrigo de idosos e que reencontra, na figura de um violinista que foi fazer uma apresentação nesse local, reencontra a figura do marido, do namorado dela, que morreu dias antes do casamento. Então ela transfere para essa figura todo o desejo reprimido, sexualmente falando, e aí ela se reencontra com essa personalidade que termina por ser, sei lá, sabe a mulher idosa que não encontra mais solução para a vida, que está numa situação de achar que já está no próprio túmulo, mas ela encontra a pulsão, na pulsão, psicanaliticamente falando, a pulsão catexial, né? Aquela direção de amor para um objeto afetivo que ela não pode ter, já que o rapaz é muito jovem. E é nesse momento que os preconceitos vinculados a essa questão novamente, nessa vida, vem à tona. E ela é uma personagem feminina que está vinculada, de certa forma, à religiosidade católica, mas ela tem um momento de orgasmo só em escutar o violino, que é uma coisa bem louca para alguns discursos aí, né? Para uma mulher não pode ter orgasmo, e muito menos se for velha, né? Essa que é a questão. E eu uso o termo velha aqui, não de forma pejorativa. Eu utilizo porque nos estudos vinculados à condição da mulher, à autoria feminina, quando falam da personagem feminina, falam personagem feminina velha. Inclusive foi um trabalho que eu realizei, né, quando eu fazia o mestrado, para esse aspecto. Então por isso que eu coloco de forma aberta, não há para mulher idosa, sim a mulher velha, sim. Por que não, né? Dentro desse contexto aqui que não é pejorativo, e sim de reflexão sobre a condição da mulher também nessa fase que é tão tabu para muitas mulheres, que não podem demonstrar desejo erótico ou não podem vivenciar o sexo porque seriam vistas de forma negativa ou pejorativa por uma sociedade ainda extremamente misógina, fechada e tudo mais. Enfim, então é o signo de Peixes. Ela termina buscando nesse rapaz que ela reencontra o grande amor da vida dela que foi impedido. Então essa é a grande questão que a gente precisaria colocar aqui nesse livro.
Eu já aluguei vocês demais a tarde toda, né? Mas é mais ou menos isso que eu tenho aqui para propor para vocês. A astrologia como algo que nos aproxima um pouco desse contexto de universo cósmico, né? Que nos instiga de alguma forma. Na verdade, são pontos simples, prosaicos, em que vocês vão encontrar, na verdade, talvez uma linguagem ainda em busca de se desenvolver. Não é um livro fechado ainda. Com o tempo é que a gente vai encontrando a linguagem da gente, né? Então eu estou em busca. Esse livro aqui é iniciante, amador. E é isso, meu gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas explanações. Se quiserem falar mais alguma coisa, estou totalmente aberto aqui para ouvir. É mais ou menos isso. Eu já falei. Algum comentário? Todo livro se passa no Cariri, né? Não. O mais especificamente que se passa no Cariri é o Encontro, que é do segundo de touro. Os outros, você pode escolher onde é que se passa. Eu não fiz, assim, eu fiz questão de deixar em aberto, sabe? É bem livre. Mas como a minha linguagem, eu faço questão de trazer muitas idiosincrasias linguísticas do universo do Cariri, porque nós temos o nosso sotaque pernambucano caririense, né? Eu gosto muito, valorizo muito isso. Então eu termino trazendo a preocupação em colocar nome de personagem também que esteja próximo da nossa realidade prática, sabe? Eu não gosto daquela ideia de colocar na literatura James ou sei lá, personagens assim americanalhados. Eu não gosto não, eu gosto de colocar nomes mais próximos da nossa realidade. Mas é isso que você coloca é bem interessante porque o Cariri tinha que aparecer nesse livro. Eu faço muita questão. Então aparece pelo menos em um conto e nos outros você pode fazer alguma inferência nesse sentido, entende? Aquela ideia de colocar o Cariri sim, porque não. O que eu acho mais interessante de você é que tu explora a nossa cultura, né? A literatura super bem construída. Quem lê nossa cultura, a cultura a construção da história. Obrigado por você ter dito dessa forma, isso é gentileza, porque eu acho que o grande desafio da gente quando escreve, principalmente quando a gente está assim no início, é criar uma linguagem que possa servir para a gente expressar aquilo que a gente tanto busca. E não é fácil. É um desafio diário. Para quem escreve, a gente vai ter várias pessoas que escrevem. E vocês sabem disso, né? Que quando você começa a escrever, você sempre tem aquela preocupação de procurar uma linguagem que seja a sua linguagem, o seu estilo. É uma coisa delicada, mas a gente vai se encaminhando até chegar lá. Mas eu acho que dentro desse livro aqui, esse livro que é o livro que me faz ter coragem de me chamar, me autodenominar escritor pela primeira vez, eu acho que com esse livro eu tentei encontrar um caminho dentre os muitos que existem para trazer alguma informação não, né? Que literatura não é para isso. Trazer alguma reflexão, isso sim. Mas valeu. E trazer o Cariri é importante. Eu queria agradecer, né, por você ter aceitado participar do nosso projeto. Se a gente tiver queria fazer algumas falas, mas depois eu queria retomar a fala, queria dar uma informação. De modo geral, né? Em nome do projeto, a 28ª edição do Café com Universidade, eu quero agradecer a você. Quer dizer que vão ler o livro com muito carinho. Os dois contos que a gente leu aqui comentou, já, na minha opinião, já se mostraram bem interessantes, maravilhosos. E parabéns, parabéns. Eu conheço você há muitos anos. Sempre me referi a você como uma pessoa genial, com um grande potencial e que realiza esse potencial através do seu estudo, né? Dando aula, escrevendo. Então, parabéns, Emerson, e muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Eu que agradeço, sabe como é a gentileza, né? Os elogios. A gente se conhece há muito tempo ainda. E aí, nessa esteira, né, de parabenização, quero também parabenizá-lo pelo trabalho, né? Inquestionavelmente você fica com receio de se autonomear, mas os outros te nomeiam, tá? Tu és sim um escritor e tem um trabalho primoroso com a linguagem. Eu digo isso na condição de leitor, que é possível dizer. E eu queria aproveitar para lembrar a vocês que nessa tarde primorosa aqui de lançamento de livro, né, que pode ser também de autógrafo, temos alguns exemplares aqui que estão à venda, né, na módica quantia de R$25, né? E a gente tem a oportunidade de ser autografado por esse grande escritor aqui do Cariri, e se o Cariri está no universo, do universo, né? É isso.
Pois é, pessoal, eu trouxe alguns exemplares para quem tiver interesse em comprar, mas eu vou ser honesto, eu estou no mesmo desconforto com isso. Comece a se habituar porque está só começando. O seu livro, Emerson, traz uma contribuição muito grande. Desde o começo eu olho para o seu livro assim, sabe, com muita admiração, com muito respeito pelo seu trabalho, pela pessoa que eu conheço você, mas é porque realmente é uma capacidade muito grande que você tem, narrativa, é um traço muito pessoal, a gente não vê aqui cópia de nada, né, pessoal? Só muito original. E como eu disse, traz uma contribuição muito grande para vários debates, né? Uma contribuição social muito grande para a vida de todos. Eu acho muito bonita essa coisa da percepção e da como você constrói, né, os personagens e a história em si, certo? Como você recorre à novela, como você é múltiplo, como você tem um olhar múltiplo, tá entendendo? E como você coloca isso de uma forma tão acessível, que é um prazer ler. E se é um prazer ler, é também um prazer comprar, é também um prazer comprar para presentear pessoas. Porque assim, quando eu leio teus contos, eu lembro de várias pessoas, sabe? Que vão amar tê-los. Eu mesmo já reli várias vezes alguns e eu fico assim, sempre comovida com essa capacidade tua narrativa, sabe? Então parabéns, boa sorte, venda seu livro, se coloque como grande escritor que você é, porque isso aqui nós somos amigos, mas como amigos a gente também teria alguma crítica para fazer caso houvesse necessidade, entendeu? Tanto que eu vou comprar teu livro para presentear uma pessoa e outras pessoas mais, sabe? Muito obrigado pelas palavras, né? Eu tenho uma dificuldade de lidar com elogio, vocês sabem disso, né? Eu fico meio cabulado. Mas muito obrigado pelas palavras de vocês e tudo. Mas eu falei isso por uma coisa, porque assim, eu fiz em pequenas tiragens e trouxe aqui 10 livros. Eu separei uns que... Eu também. Parece leilão. E o que eu estava dizendo? Sim, eu fiz assim, eu peguei alguns livros e eu vou distribuir com pessoas que fizeram parte do projeto, não é? Que é aquele projeto que Neuma, Sandra, Netflix participaram, Alex. E os outros eu trouxe somente 10. Porque eu achava que também as pessoas poderiam não querer comprar. Aí, digamos bem, vejam bem. Quem não quiser ou não puder nesse momento comprar, também tem uma coisa. Eu fiz em e-book. E tem gente que prefere mais o livro impresso, né? Para as pessoas que estão aqui e tantas outras que precisarem ou quiserem, esse e-book ele pode ser disponibilizado gratuitamente, eu faço questão, entende? Porque eu quero divulgar mesmo o trabalho, eu quero que vocês tenham acesso, possam comentar, criticar, problematizar, porque eu acho que isso é importante. Então eu vou disponibilizar o e-book gratuitamente para quem quiser. Depois poderia me procurar para falar sobre isso, eu anoto o nome e mando por e-mail ou então por celular, por WhatsApp. E também, deixa eu ver. Impresso, se a pessoa quiser comprar depois. Pronto, e o impresso, eu tenho esses 10 aqui para venda. Vai Porque... ser vendido hoje, agora, já estão vendendo. Só que eu não sei como é que eu vou fazer para, por exemplo, se uma pessoa tiver interesse, depois para dar um jeito de ter, sabe? Ainda não pensei nisso. Você é muito moderno, né? Você deveria ter uma responsabilidade maior. Você está numa coisa de autónomo. Mas aí é porque eu pensei numa coisa. Eu achava que em decorrência da pandemia, da tarde quente desse outubro complexo, eu achava que o pessoal não viria. E aí veio uma boa quantidade de amigos e amigas, pessoas maravilhosas que estão aqui. Mas assim, eu trago esses 10 aqui para disponibilizar para pessoas que quiserem comprar, sendo que eu tenho ainda alguns outros em casa que eu ainda poderia disponibilizar depois, tá bom? Mas é isso, minha gente. Muito obrigado por tudo, pelas palavras, pelas amizades, por essa atenção de vocês, né? Tá quente e vocês aqui, felizes. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Começou?